Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como tema, a perfeição nos torna felizes na vida futura, vamos concluir nossas meditações sobre a felicidade daquele que procura a perfeição dentro destes nossos encontros semanais, se queres ser perfeito. No céu, os santos são recompensados muito acima dos méritos conquistados por eles aqui na terra, o que mostra, então, a benignidade de Deus para com aqueles que buscam a perfeição nesta vida, que buscam em tudo corresponder à vontade de Deus. Tanto assim que São Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, diz assim: tenho por certo que os sofrimentos da vida presente não têm proporção alguma com a glória que deverá manifestar-se em nós. Apesar disso, os santos não participam em igual grau da visão beatífica, mas de acordo com o grau de santidade conquistado na vida aqui na terra. O que nos leva a concluir, então, que no céu existe sim uma hierarquia entre os santos. É só pensar, por exemplo, na Virgem Maria, a qual a Igreja nos ensina que prestamos culto de hiperdulia, isto é, de uma hiperveneração, ao passo que aos santos prestamos culto de dulia, de veneração, o que ressalta então a importância de Nossa Senhora no céu, acima de todos os santos e acima de todos os anjos, mas também entre os santos aos quais prestamos culto de dulia, ou mesmo aqueles que nos são desconhecidos, existe sim uma diferença no grau da visão beatífica. Poderíamos usar da seguinte imagem: alguns estão mais próximos de Deus, ao passo que outros mais distantes de Deus. Isto de acordo com a santidade buscada aqui nesta vida. Assim, São Paulo, na sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 41, usa de uma metáfora. Um é o brilho do sol, outro o brilho da lua e outro o brilho das estrelas. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Então, distinguindo o brilho do sol, do brilho da lua, do brilho das estrelas, São Paulo está dizendo, em outras palavras, que aqueles que ressuscitam para a vida veem Deus face a face com proporções diferentes. A visão beatífica, então, não tem o mesmo grau para todos, mas sim de acordo com a santidade vivida neste mundo. E ainda, Nosso Senhor, no Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 2, diz assim: pois na casa de meu Pai há muitas moradas, então distintas moradas, para aqueles que buscam a perfeição nesta vida. No mesmo grau que uma alma ama Deus aqui na terra, o amará também no céu, porém com uma dupla diferença. Na terra ama com liberdade, no céu amará por necessidade. Por que ama com liberdade? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Existem pessoas, inclusive, que nem mesmo amam a Deus. Pessoas que vivem como se Deus não existisse, porque Deus deu o livre-arbítrio para que cada um possa fazer sua escolha, para que cada um possa decidir se quer ou não amar a Deus nesta vida. Nesta terra, então, o amamos com liberdade, mas no céu o amaremos por necessidade, porque contemplando Deus face a face, não teremos outra escolha, senão entregar o nosso coração, por assim dizer, inteiramente a Ele. E isso, é claro, com toda a alegria da nossa alma. Ainda que no céu o amor seja o mesmo, será, contudo, intenso e perfeito. Aqui na terra, o nosso amor por Deus não é nem intenso e nem perfeito. Pense, por exemplo, nas muitas distrações que você sofre quando está no seu momento de oração pessoal. No céu, evidentemente, isso não se dará, porque o amor será intenso, será sem distrações, e este amor intenso ainda será perfeito, e não maculado pelo pecado,
como o amor que trazemos aqui nesta terra. Daí a necessidade de pedir que Deus aumente sempre em nós o amor. Essa graça nos será negada se não for pedida. Então, sempre devemos pedir isto a Deus, que aumente o nosso amor. Dai-me vosso amor, Senhor, e nada mais desejo, disse Santo Afonso Maria de Ligório. Ou seja, a única coisa que Santo Afonso disse que queria de Deus é que aumentasse o seu amor por ele, porque nisso, evidentemente, estaria a sua busca pela felicidade nesta vida e, é claro, a realização perfeita na vida eterna. A alma que aspira à perfeição deve fazer sacrifícios e suportar toda espécie de aflições que a vida lhe impõe, com a certeza de que dentro em breve todos os seus sofrimentos cessarão. Então, todas as mazelas desta vida passam, mas aquele que deposita sua confiança em Deus, que sabe o que lhe está reservado na vida eterna, isto é, contemplar Deus face a face, como seu sumo bem, então suporta todas as aflições desta vida, porque um dia crê será recompensado. Assim, São João, no seu Evangelho, capítulo 16, versículo 20, diz: Vós vos entristecereis, mas a vossa tristeza se transformará em alegria, isto é, depois da nossa morte, por ocasião da nossa ressurreição, ou seja, quando o Senhor se manifestar a nós, a nossa tristeza pelas muitas labutas desta vida se tornarão em alegria, se tivermos sido fiéis ao Senhor e ao amor a Ele. Diz São Bernardo: devereis dizer-vos alguma coisa do céu? Lá nada existe que desagrade, mas tudo o que pode satisfazer. No céu, então, nosso amor por Deus será perfeito, porque não haverá estas imperfeições que nos fazem sofrer, não haverá as mazelas da nossa vida presente. No céu, não há nada mais que desgoste ou aflija a alma. Assim diz São João no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ele, isto é, Cristo Jesus, enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. São João, então, aqui, nesta citação do livro do Apocalipse, cita aquelas circunstâncias que nos causam profunda tristeza: morte, luto, clamor, isto é, choro, e nem dor, porque no céu será a perfeita alegria. Não haverá perseguição ou inveja. E por que não haverá perseguição ou inveja? Porque lá todos se amarão eternamente. E vejam que bonito, cada um se alegrará com a felicidade do outro, como com a própria felicidade. Como será diferente o céu da realidade que vivemos aqui nesta terra. Uma realidade cada vez mais competitiva, onde as pessoas se entristecem com a alegria do outro, com o êxito do outro. No céu, nós nos alegraremos com a alegria daqueles que lá estiverem conosco, como se a alegria deles fosse a nossa própria alegria. A principal recompensa que nos espera no céu não é aquilo que Deus pode nos dar, como a nossa pobre oração muitas vezes é dirigida a Deus aqui nesta terra, pedindo-lhe simplesmente coisas, mesmo que sejam coisas aparentemente boas aos nossos olhos. Mas a principal recompensa que nos espera é justamente a visão beatífica de Deus, isto é, contemplá-lo face a face. Ao ponto de dizer Santo Agostinho: se Deus se mostrasse aos condenados, no mesmo instante, o inferno se tornaria em um paraíso. A alegria daquele que contempla Deus face a face na eternidade faz com que o seu céu seja esta visão beatífica de Deus. Diz Nosso Senhor no Evangelho segundo São Mateus,
capítulo 25, versículo 21. Entra na alegria do teu Senhor. Prestem atenção, nosso Senhor não diz que a alegria deve entrar na alma, como muitas vezes nós concluímos que seja a alegria nesta vida, algo externo a nós, que preencha a nossa alma. Mas ele diz algo diferente. Não que a alegria deve entrar na alma, pois trata-se de uma alegria infinita, de que qualquer criatura é incapaz. Assim, diz que a alma é que deve entrar na alegria do seu Deus. A alma é que deve participar da glória definitiva no céu, onde sua alegria será contemplar Deus face a face. Essa alegria se deve ao fato de que a ocupação constante de um santo no céu é amar a Deus, isto é, estar enamorado de Deus. Pense, por exemplo, de uma forma muito simples, no que acontece com dois jovens apaixonados. O jovem apaixonado olha para a jovem por quem ele se apaixonou e vê nela tudo perfeito. Ele se alegra em simplesmente ficar contemplando a sua amada. Pense, esta sensação será levada à perfeição quando estivermos no céu contemplando Deus face a face, porque teremos diante de nossos olhos toda a perfeição de Deus, e Ele será, desta forma, sem véus, a razão única da nossa alegria. Assim, uma alma que pratica atos de amor a Deus aqui na terra já começa a praticar o que irá fazer por todo sempre no céu. A importância, então, de praticarmos atos de amor para com Deus aqui nesta terra, reservando momentos de profunda oração, de encontro com Ele, porque será isso que faremos eternamente no céu. No céu, o amor dos santos por Deus é tão grande que, se pudessem minimamente temer perder a Deus ou não poder amá-lo com todas as forças, o céu se transformaria para eles num inferno intolerável. Assim, Santo Agostinho diz que se requereria um trabalho infinito se tivesse que merecer a felicidade eterna. Na verdade, a felicidade eterna é um dom de Deus, que espera de nós apenas a busca da perfeição, que espera de nós apenas, morrendo para a nossa vontade, conformar em tudo a nossa vida com a sua vontade. Contudo, os padecimentos permitidos por Deus podem ao menos ser suportados com resignação, pois no céu, de provas de amor a Deus se converterão em méritos para uma alegria infinita. Aqui na terra, então, os padecimentos suportados com alegria por amor a Deus são provas do nosso amor para com Ele. No céu, eles se converterão em alegria infinita, isto é, a luta por amar a Deus aqui nesta terra, por meio da resignação ao sofrimento, pode fazer com que o nosso grau da visão beatífica seja mais intenso quando estivermos no céu. Nesse sentido, podemos concluir toda a nossa reflexão de hoje com uma frase de Santa Águeda, que diz assim: Senhor, recebei minha alma, vós que tirastes do meu coração o amor ao mundo, e nele implantastes o vosso santo amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.